Olá, eu sou Rafael e estou acompanhado dos seguintes membros: Luide Nogueira, Eduardo Aguiar, Juliano Silva, Lian Sangawa e Isaac Lopes. E o nosso propósito aqui hoje é a apresentação do trabalho referente ao livro A Terceira Medida do Sucesso. O livro A Terceira Medida do Sucesso, A Busca pela Equação do Homem, de Arianna Huffington, aborda a importância do bem-estar social e da conexão com os outros indivíduos na busca pelo sucesso. Logo em sua introdução, a Arianna ela apresenta sua experiência pessoal sobre o esgotamento e ela defende a necessidade de uma terceira medida de sucesso. E essa terceira medida ela inclui o bem-estar social, a saúde mental, saúde física e a conexão com os outros. Outro ponto também que ela destaca é que a busca pelo sucesso ela não deve ser uma competição, mas sim uma colaboração que enfatiza a importância da empatia. E ao decorrer do livro, a autora também ela aborda a sabedoria como um conceito que envolve uma dualidade. Inclusive, ela representa esse dualismo pela deusa grega Atena. E a sabedoria ela é vista como um processo de reflexão que nos auxilia a sair de uma situação que não está sendo satisfatória. E também como uma ferramenta que nos ajuda a distinguir nossas necessidades e os nossos objetivos. Resumindo, o livro da Huffington apresenta uma reflexão sobre a necessidade de uma mudança cultural na sociedade, visando o bem-estar social, a conexão com o próximo e a sabedoria. Esses fatores juntos é uma forma que a autora encontra de se alcançar o sucesso. Seguindo então, para a autora, quem pode de fato redefinir esse sucesso como algo além de poder e dinheiro são as mulheres. Pois isso se dá pois as mulheres, na maior parte do tempo, elas passam por um grande desafio em conciliar vida pessoal e carreira profissional. Sendo assim, uma autora, Caroline Turner, é um exemplo de uma mulher que conseguiu crescer em sua carreira profissional e depois largou tudo. Isso se deu, pois ela se estressava muito no trabalho, ficava 100% focada e não tinha uma vida pessoal. Ela precisava estar, de fato, em casa cuidando dos seus filhos. E este fator em si obriga uma parcela significativa das mulheres a largarem seus empregos para conseguirem presenciar o crescimento dos seus filhos e deixarem uma relação mais saudável. Um outro exemplo de mulher que mostra isso também é a Paulette Light, que após ter uma carreira de sucesso na área de consultoria gerencial, largou o seu emprego em prol de ficar mais tempo com seus filhos. Depois disso, ela decidiu-se criar um site para ajudar a vida das mães que deixaram de trabalhar, mas ainda gostariam de aproveitar todo o seu talento, fazendo assim um caminho alternativo. Seguindo então, temos o síndrome de Burnout, do filósofo belga Pascal Chabot. Esse síndrome faz referência a um tipo de doença que existe na nossa civilização, sem, em outras palavras, um certo esgotamento total do profissional. A partir disso, a palavra estresse foi empregada pela primeira vez, no sentido em que a conhecemos em 1936 pelo médico Hans Selye. Antes disso, em 1934, o fisiologista Walter B. Cannon mostrou que os animais produziam adrenalina em resposta ao estresse, sendo a primeira prova que o ambiente podia forçar uma resposta corporal. Hoje em dia, o que gera estresse nas pessoas são pequenas coisas quase insignificantes, pois estamos vivendo uma era moderna em que tudo é 100% rápido, desde pedir uma comida em casa quentinha ou mandar uma mensagem para um amigo ou uma amiga. Aí, quando algo desse tipo insignificante acaba não acontecendo ou demorando muito, a gente acaba gerando muito estresse, que vai ocupar o resto do nosso dia com estresse. E a gente apenas vê que esse estresse é insignificante quando algo realmente importante vai acontecer, e isso vai gerar muito estresse também. Quando se olha para o mercado, vemos de um lado o síndrome de Burnout, onde existe a maximização de lucros a qualquer custo, podendo ser esse custo a saúde mental dos funcionários. E por outro lado, há aqueles que reconhecem que o estresse mental, vivenciado diariamente pelos empregados, existe, e isso é uma coisa ruim. Sendo assim,
Existe uma estratégia muito bem reconhecida e sucedida, empregada pelo CEO da Starbucks, Howard Schultz, que trata os seus funcionários como se fossem da família, gerando assim um ambiente mais propício para trabalhar, mais feliz, mais alegre, onde os funcionários se sentem em sua segunda casa, melhorando a saúde mental deles e também o rendimento no horário de trabalho. Entretanto, essa estratégia ainda não é muito visualmente reconhecida por muitas empresas, na quais trabalhar nessas empresas se torna perigoso, uma vez que o ambiente de trabalho gera muito estresse e pressão sobre os funcionários. Para que o bem-estar dos trabalhadores seja de fato alcançada, é imprescindível que essas empresas acordem para mudar de cenário. Uma das diversas formas que existem para nos tornarmos saudáveis e felizes é por meio da meditação e atenção plena, onde estudos mostraram que a atenção plena gera um grande impacto na sabedoria, admiração e doação. Assim, então, a meditação também ajuda muito, sendo feita em pequenos intervalos na nossa rotina, podendo escolher a qualquer momento para focarmos na nossa respiração, sendo essa um grande fator na atenção plena. A meditação e a atenção plena afetam profundamente na vida cotidiana, uma vez que seus frutos diários parecem de certa forma um remédio milagroso, uma vez que estamos mais tranquilos e atenciosos para qualquer tarefa diária. Essas práticas possuem muitos outros benefícios, sendo uma delas os seus efeitos profundos sobre outros distúrbios psicológicos, diminuindo a sensação de solidão em pessoas com mais idade e redução de depressão em mulheres adolescentes e grávidas. Apesar de todos esses benefícios, só conseguiremos chegar até eles quando incluímos a meditação em nossa rotina. Dessa forma, é possível observar que a meditação traz diversos benefícios para a humanidade, desde um relaxamento até uma diminuição de estresse pós-traumáticos. Com isso, a autora faz referência ao Huffington Post, onde os editores tendem a ficar sempre ligados nas notícias que nunca param. Dessa forma, a autora fez um grande esforço para que as pessoas tirarem férias, pudessem tirar repousos, comessem longe das suas escrivaninhas. Além de colocar também 2 salas de repouso na sua empresa, para que as pessoas pudessem de fato descansar ali no meio do trabalho e tal. Essa sala de repouso foi recepcionada com olhares negativos, uma vez que como uma pessoa poderia gerar rendimento positivo, um rendimento bom, após tirar uma soneca. Então foi feita em 2010 uma pesquisa dos países europeus levando em conta a quantidade de horas trabalhadas e o rendimento dos trabalhadores. E o resultado foi chocante, mostrando que quanto mais trabalho, mais horas que as pessoas trabalham, menor é o rendimento delas. E assim mostrou uma grande relação que existe entre essas duas coisas. Mas mesmo assim, estamos em uma estrutura de 24 horas por dia que estamos tentando responder mensagens e ficando ligados na internet. Dessa forma, a autora faz um apelo para esse regime na qual estamos inseridos, e é necessária uma reforma estrutural para preservar a saúde mental dos funcionários e aumentar as suas produtividades. A autora inicia sua abordagem nos dizendo que a sabedoria está associada à deusa grega Atenas. Atenas representa uma certa dualidade, pois é vista até como pragmática e intuitiva. Além disso, Atenas representa uma figura feminina que está em falta no mercado de trabalho atual, carregado de figuras masculinas. Da sabedoria, saímos de um lugar que estamos incomodados para um lugar de satisfação. A sabedoria nos apresenta a capacidade de distinguir nossas necessidades e verdadeiros objetivos. Para isso também usamos a intuição. A razão não é o único instrumento para o processo de tomar decisão, mas sim também a intuição, que está relacionada à ideia de inconsciente adaptativo, de Malcolm Gladwell, autor de Blink, o jornalista autor de Blink. Inconscientemente temos a capacidade de processar informações de forma muito ágil, após muito tempo de experiência com algo em específico. Por exemplo, Malcolm Gladwell relata que, no Museu J. Paul Getty, em Los Angeles, contratou especialistas para avaliarem a autenticidade de uma estátua grega. Após muitos testes, a autenticidade foi confirmada. Porém, alguns historiadores, quando se depararam com a obra, sentiram uma repulsa imediata. E essa repulsa imediata estava certa. Foi confirmado posteriormente que a obra não era autêntica. Porém, existem empecilhos que nos atrapalham a ouvir a nossa intuição. Apesar dela ser uma ferramenta muito boa. A tecnologia está nos deixando cada vez mais ansiosos em um ritmo cada vez mais frenético. Isso faz com que deixemos de prestar atenção no agora, no presente.
Portanto, é necessário refletir sobre nossa percepção do tempo. Com o ritmo cada vez mais acelerado na nossa sociedade, agendamos cada vez mais compromissos, participamos de projetos e talvez não consigamos finalizar. Porém, sentimos a necessidade da realização desses objetivos. Com essa constante necessidade de ser produtivo, sofremos as consequências da exaustão, do estresse e vamos consequentemente desenvolvendo um sentimento de falta de tempo livre. A esse sentimento denominamos o conceito de fome de tempo. Encontramos um equilíbrio na nossa rotina com mais pausas e abdicamos de certos projetos para não nos esgotarmos. Exercer esse tipo de ato é uma forma estratégica associada ao movimento lento. E o que mais nos distancia da sabedoria? Os hábitos ruins. Identificar hábitos que não são mais úteis ou estão sendo prejudiciais é considerado um suporte para a sabedoria. Para nosso auxílio, temos os hábitos chaves. São hábitos que funcionam como agentes transformadores nas nossas vidas. Por exemplo, a própria autora relata que após o início de um ciclo de sono melhor, um hábito transformador, um hábito-chave, passou por uma transformação e em seguida instaurou em sua rotina corrida e meditação. Portanto, ela tirou um hábito ruim a partir de hábitos chaves. No que se refere à admiração, a autora ela destaca a importância da admiração como uma das chaves para uma vida plena e bem-sucedida. Ela argumenta que a admiração ela é uma forma de nos conectar com o mundo ao nosso redor e de nos inspirar a sermos melhores como pessoas. Huffington também enfatiza que a admiração não é apenas um sentimento superficial ou efêmero, mas sim uma forma profunda de nos conhecer e de reconhecer o que é importante e valioso nas outras pessoas. Ela também destaca que a admiração nos permite ver além das aparências e nos inspira a buscar a excelência e a virtude em nós mesmos. A autora também ela destaca que a admiração ela é uma forma de praticar a gratidão e ser humilde. Quando admiramos alguém, também estamos reconhecendo suas conquistas e também suas habilidades, demonstrando nossa gratidão por elas. Além disso, a admiração nos ajuda a manter uma perspectiva humilde e a reconhecer que sempre há mais a aprender e a alcançar. Indo para a segunda parte desse capítulo, a autora ela faz uma reflexão sobre o assunto que, no Ocidente, ele é tratado como tabu, que é o caso da morte. E durante essa reflexão, ela usa uma frase em latim, que é o memento mori, que traduzindo para o português significa lembre-te da morte. E ela observa que na mitologia, de um modo geral, principalmente nas religiões orientais, a morte ela nunca é encarnada como fim, mas como uma passagem do mundo carnal para o mundo espiritual, Então ela é a interrupção de um capítulo para que o outro se inicie. Obviamente, que falar sobre a morte, conversar sobre isso não vai tornar esse evento um evento de uma fase de superação. Mas o que a autora ela quer passar para o leitor é que o leitor entenda a proximidade da morte e a sua onipresença, fazendo com que nós refletimos sobre a nossa própria vida, nossas escolhas, nossas atitudes, nossos atos. O exemplo utilizado pela autora são os cuidadores de idosos e das pessoas que cuidam de doentes terminais. Esse tipo de emprego acabam abandonando o trabalho por conta do abalo psicológico e da tristeza devido às perdas durante o exercício da sua profissão. Bom, chegamos agora ao que a autora considera o último dos 4 pilares da terceira medida do sucesso, a doação. E aqui doação vai ter 2 sentidos, tanto o sentido corriqueiro, de você dar algo, doar o seu tempo a algo ou alguém, alguma causa, o que seja, quanto no sentido de empatia, de se solidarizar com alguém por alguma razão. E para a autora, essa atitude de doação,
tanto no sentido corriqueiro quanto no sentido de empatia, deve ser um evento cotidiano e permanente em nossas vidas. Não um evento esporádico porque existe uma tragédia natural, uma tragédia humanitária, porque tal coisa aconteceu, mas algo que nós estejamos sempre fazendo para melhorar o nosso estado de espírito e para ajudar outras pessoas. E claro, nem toda doação necessariamente envolve você doar dinheiro ou doar algum objeto, mas ela pode se manifestar de diversas formas ao longo do nosso dia. Por exemplo, através de conversas. Como assim? Imagine que você vai num bar e tem ali um atendente e tal, e você começa a conversar com ele, falar sobre os problemas dele, sobre como vai o dia dele, ouvir o que ele tem a dizer, fazer com que ele se sinta querido, com que ele receba atenção. Isso pode melhorar o dia da pessoa muito. E uma pequena atitude como essa, aparentemente sem relevância, pode acabar se tornando uma grande ação de empatia para com essa pessoa. Outra forma de fazê-lo são através das habilidades. Ou seja, suponha que você tem um dom, uma habilidade, um conhecimento, e existem outras pessoas que não os têm. E você vai usar o seu tempo para ensiná-las, para fazer por elas. Então, você é muito bom, por exemplo, em matemática. Existem pessoas que não são e que precisam resolver problemas, resolver alguma atividade, e você vai voluntariamente, sem esperar nada em troca, ajudá-las. É uma forma de você exercitar sua empatia e sua solidariedade para com essas pessoas. Continuando, e toda essa questão de doação, de empatia, não ficam só restritas ao nosso mundo emocional, mas têm impactos na nossa vida corporativa também. Vários estudos apontados no livro mostram que, sobre os funcionários de uma empresa que passaram a realizar atividades de doação, atividades de serviço voluntário, houve, na maioria dos casos, redução do estresse e melhora na imunidade desse funcionário, o que, querendo ou não, aumenta a sua produtividade, aumenta seu bem-estar, aumenta a sua qualidade de vida. Ou seja, o ato de solidariedade, de doação, consegue melhorar a vida não só de quem é assistido por isso, como de quem pratica nas mais diversas esferas. E aí, fazendo uma associação com a física, onde a teoria de tudo seria uma forma de você relacionar os vários aspectos da física, a autora também empresta essa expressão para dizer que a empatia seria a teoria de tudo das emoções, ou seja, seria a grande responsável pelo nosso equilíbrio mental, pelo nosso equilíbrio emocional, pela nossa saúde. E essa empatia não fica só restrita a esse mundo abstrato de sentimentos, como foi categorizado cientificamente, através de hormônios e de diferentes tipos de empatias. Como exemplo, temos esses 3 exemplos aí citados no livro, que divide a empatia em empatia cognitiva, emotiva e compassiva. Uma empatia cognitiva seria quando se compreende uma situação porque alguém passa, mas não se sente a mesma coisa. A empatia emotiva é aquela ativada pelos neurônios espelho, onde você sente o que outra pessoa está sentindo. E que nem sempre é necessariamente bom, né? Porque com qualquer evento que aconteça, você vai ficar se desequilibrando, se emocionando e ficando muito emocionalmente estável. E por fim, a empatia compassiva, que é a melhor forma de empatia, aquela que nós queremos aprimorar em nós mesmos e nos outros. Que é você ver a situação que alguém está passando, sentir compaixão por essa pessoa e principalmente agir para mudar aquela situação, para melhorar a situação na qual aquela pessoa se encontra. E a melhor forma de fazê-lo é na prática. Então, quando se quer ensinar, por exemplo, seus filhos a terem empatia, você não vai o fazer através de um discurso, através de um sermão. Você vai precisar ter atitudes práticas que ilustrem para o seu filho os benefícios da empatia e por que ele deve ser uma pessoa empática, né? Então, por fim, a autora conclui dizendo que a empatia, a doação, a solidariedade são aspectos essenciais para garantir o nosso equilíbrio interno, nosso equilíbrio emocional
e acabar nos conduzindo a uma vida de sucesso, uma vida de prosperidade. Podemos concluir então que a terceira medida do sucesso busca o bem-estar social e a conexão com os outros. E a autora critica a produtividade excessiva gerada pela fome do tempo e ritmo acelerado da sociedade. Com isso é concluído que o sucesso não é movido apenas pela realização pessoal, mas pela vontade de um mundo melhor.